Você fala inglês? Falo. Labaxiba, como é que é o nome desse negócio aí? Línguas estranhas. Que eu nunca... Então, eu não fiz curso, né? Eu fiz o curso que eu fiz foi pela oração, literalmente. O que acontece? Eu nunca fui bom em inglês, né? Eu, inclusive, tive uma experiência ruim com o inglês, porque meu pai, né, ele tentou me colocar num curso muito bom. CAA, eu não lembro qual é o curso, não. Não era o CAA, não. Mas... Não, mas vou falar, não, porque a gente tá fazendo propaganda. Não pode fazer jabá. Mas eu era muito magro, então a minha cabeça, né, era um pouco... Parecia que era desproporcional ao corpo que eu tinha. Eu senti isso agora, pra mim, sabe? Não, eu sendo alto, magro, né, a cabeça não emagrece, ela fica, né, grande. Então, eu já entrei ganhando apelido lá de marciano. E toda vez que o apelido que quem me deu não foi meus colegas, foi meu professor, né? E eu era novo, então... O que aconteceu? Eu acabei faltando várias aulas de inglês, né? Eu não fui, acho que um mês inteiro. E a diretoria, né, ligou lá para casa porque queria saber, você está pagando o curso para o seu filho, mas ele não vem para o curso. Foi aí que descobriram, né, que eu não estava indo para o curso, porque eu ficava andando em Miguel Couto. E aí, né, foram lá, conversaram com o professor e tal. Eu sei que eu não fiquei muito tempo lá, não. Eu fiquei uns 2 meses, uns 3 meses. Não deu para aprender muita coisa. O máximo que eu sabia era o que a minha escola me ensinava, que era o verbo to be, né? Então, era o básico do básico para eu poder passar nas provas, né? E quando eu me converti, e aí eu conheci o pastor Leonardo e a pastora Vanessa, a gente ouvia muito... pregação em MP3. Uhum. Então, as pregações que a gente ouvia tinham uma duração mais ou menos de 2 horas, 3 horas. E aquilo criou um hábito, eu gostei, eu ficava ouvindo muito tempo. E nessa história de ficar ouvindo muita pregação, tem um cara, que ele é evangelista, né? Pode falar o nome dele aqui, né? Pode. Que é o Todd White. E no início eu não gostei muito dele, né? Eu tenho dessas coisas, de eu meio que rejeitar certas coisas e depois eu acabar aderindo àquilo ali de uma forma. Mas no início eu não queria saber muito dele, eu queria só escutar os pregadores que eu já conhecia, né? E quem tinha me apresentado ele foi, né, os meus pastores. E, enfim, eu comecei a ouvir o que era traduzido, porque as pregações que tinham disponíveis era das que ele vinha aqui para o Brasil, né? Alguém gravava, e a pessoa simultaneamente traduzia, né, o que ele falava. Sendo bem sincero, isso dá um nervosinho, dá? Traduzir? Dá. Não, você tá vendo o cara... Você tá falando aí e eu tá... Isso. Aí tu fala de novo, isso. Não, traduzir dá um... Dá um nervosinho, dá. Dá porque você quer transmitir o que ele tá falando. Tu perde o feeling mas às vezes não tem palavra em português que faz sentido. Então você tem que mudar. Sem mexer no contexto. No conteúdo que ele está querendo passar. E aí eu comecei a escutar, né, o que ele falava, e eu comecei a sentir que Deus estava falando comigo através do que ele estava passando, né? Eu falei, caramba, que negócio, né, estranho. E ele sempre falava na ênfase de amar, as pessoas como Jesus amava, de evangelizar. E era um estilo de evangelismo diferente, porque eu só conhecia evangelismo com panfleto, né? Ou aquele criativo, que você fazia uma arte na rua, que você parava o sinal, né, e fazia alguma coisa. Eu nunca me encaixei muito bem. Eu sempre participei, né, dava panfleto e tal, mas eu nunca consegui ser bom naquilo, né? Eu queria fazer algo além daquilo ali. E, enfim, não tinha muita pregação em português, né? Tinha algumas poucas que alguém de bom coração traduziu. E eu fiquei escutando elas por um tempo, até que eu descobri que ele tinha um canal no YouTube que tinha centenas de pregações dele, só que tudo em inglês, né, na língua dele, e que não tinha tradução nenhuma. Eu achei muito injusto,
de Deus estar falando comigo através dele, sendo que o conteúdo que tinha era a maioria em inglês e eu não podia entender. E aí na minha cabeça meio que fez sentido o seguinte, que talvez a minha mente, meu cérebro não entenda o inglês, mas a verdade que faz sentido para mim no meu coração, que Deus está falando, não depende de tradução. Uhum. Então o que eu fiz? Eu comecei a colocar todos os vídeos dele, e os vídeos eram na mesma pegada dos MP3, era de 1h30 para cima, 3 horas, 4 horas de pregação direto. Eu comecei a colocar eles para tocar sem entender nada, e eu ficava ali ouvindo. E foi só isso que eu fiz por um tempo. Eu ouvia, eu orava antes de escutar, eu falava, Deus, aquilo que o Senhor quer me passar, o Senhor, mesmo que minha mente não entenda, faz o meu espírito entender. Era essa a minha oração. Não durava uns 10 segundos, eu orava isso e começava a assistir. Passava 1 hora, eu não entendia nada, 2 horas eu não entendia nada, 3 horas eu não entendia nada. Estava tudo certo. Dia seguinte, mesma coisa. E eu ficava ali horas e horas. Eu comecei a repetir isso de manhã, de tarde e de noite. Eu ficava ouvindo, às vezes, a mesma pregação durante todo aquele tempo. Eu orava e depois ouvia. Eu orava e depois ouvia. Passou uma semana e começou a acontecer algumas coisas. Quando ele falava um certo tipo de frase, já me vinha o significado. Opa! E assim, eu não sabia. E aí eu tentava escrever no Google Tradutor, né, bem ruinzinho, para ver se era aquilo. E começou a fazer sentido, porque era justamente aquilo que eu tinha escutado, né, no meu espírito, assim. Eu falei, peraí, parece que ele está falando isso. Mas se você pegar essas palavras, né, isoladas e perguntasse o que isso quer dizer, eu não ia saber. Sim. Eu sabia o sentido. Eu falei, caramba, então ele está falando isso aqui. E começou a evoluir. Essas partes que faziam sentido para mim naquela hora eram partes que Deus estava falando comigo durante a semana toda. Eita. Então, era um assunto que Deus estava falando comigo durante a semana. E naquele momento exato daquela pregação, eu comecei a ter esses... que era sobre o mesmo assunto. Então, eu entendi que era Deus falando comigo ali, meio confirmando, né? Então, isso foi prolongando por 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, até o ponto de eu conseguir entender tudo que ele falava. Depois de 1 mês, mais ou menos. Eu sei que não durou muito tempo. Foi 1 mês. Tenho quase certeza disso. Eu ouvi a pregação de 3 horas e eu sabia exatamente o que ele estava falando. Exatamente. Só ele. Eu escutava música, eu não entendia. Qualquer outra coisa em inglês eu não entendia. Mas o que ele falava eu entendia. E eu também não conseguia verbalizar as palavras. Elas ficavam na minha cabeça, mas eu não conseguia pronunciar em inglês. Mas hoje tu... Hoje eu consigo. Foi passando o tempo, a gente foi para bastante conferência, né, que vem muito desses gringos para cá. Acabei fazendo amizade com, né, uma americana e foi ali que o inglês destravou para eu falar, né? Então eu comecei a falar e foi tão de Deus que a gente conseguiu trazer ela para cá, para a igreja, né? Foi até numa a primeira noite de imersão que eu traduzi uma pessoa, né? Ao vivo ali, nunca tinha feito. Depois veio mais 2 pessoas que eu pude ter a honra mesmo de traduzir. Hoje eu converso sem problema nenhum. Não sou fluente, né? Isso que eu queria frisar. Eu não sou fluente ou livre de sotaque. O americano que me escuta, ele me entende, né? Mas ele me entende com sotaque. Percebe. Mas eu consigo me comunicar muito bem com ele, consigo ler inglês, né? Consigo falar com as pessoas sem ter curso. Aí então, a pessoa me pergunta como é que eu sei fazer isso. Aí eu falei, então, eu não sei fazer. Então convida aí o pessoal para você. A pessoa... aula, né? Tem uma aula, né? Minha aula é oração. O que é legal você estar falando disso, de fazer isso em oração, porque eu me lembro de muito tempo atrás, eu vi uma pessoa que falava, né, que a gente chama de línguas estranhas, e não era aquela língua que a gente está acostumado, né, que a gente brinca, que a gente brinca do Labachebe, mas ela falava em uma língua. Eu falei, isso é inglês. Só que a pessoa não sabia nada de inglês.
Aí tu falava pra ela, tá, e eu falei assim, cara, tu fala inglês. Ela, não, cara, eu tô falando línguas estranhas, igual você. Eu não, tu tá falando em inglês. Holy Spirit, meu irmão, Espírito Santo, você tá falando aí. Não tem explicação. Algumas pessoas tentaram vir me explicar, né, tirar um pouco da glória de Deus. Não, mas é porque você aprendeu, né, o vocabulário dele. Se a gente jogasse nos Estados Unidos e sem você saber nada, né, você ia falar inglês também durante um tempo. Só que eu não fui para os Estados Unidos, né? Eu não deixei a minha língua materna, que é o português. Então, o tempo que eu fui exposto ao inglês ainda era pequeno. Né? Se a gente jogar o Márcio lá, né, no meio lá de Miami, na Califórnia, lá, você vai aprender a se virar. Né? Graças a Deus deu uma mente para a gente que tem a capacidade... Tem um livro também que traduz na hora, né? Você pode usar até o internet e tal. Mas você vai precisar de um tempo e você vai ter que ficar em situações que te desafiem mesmo. E eu não tive isso. Né? Eu estava no conforto da minha casa, eu só orei. Foi só o que eu fiz. Oração e escutar. A gente tem aprendido que tudo tem que ter uma explicação lógica. Sim, né? Principalmente para quem não entende a nossa fé, para quem não entende o que é fé e vem de muito tempo. Fé, que coisa louca. Você só fez aquilo que a sua fé te fala. Busca Deus e busca Deus. Tudo que você tem falado ora, busca Deus. Né? Você falou tempo a sós com Deus, né? Eu chamo de TSD, abrevio. E o que acontece? Gostei, isso é legal. TSD, tempo a sós com Deus. É a melhor coisa que a gente pode ter na vida. Tempo a sós com Deus. Aí, galera, E TSD. Não é partido político, não. TSD é tempo a sós com Deus. E é algo que você precisa ter, e pode ser de 10 minutos, mas se é de qualidade, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E você vendo, e é legal, por exemplo, eu brinquei aqui que eu falei uma palavra que a gente vai aprendendo, né? Vai ouvindo, de tanto que você ouve, você já gravou aquilo. Sim. Mas por exemplo, fala Espírito Santo em inglês aí. Holy Spirit. Então, Holy Spirit é o que? Holy Spirit. Vai, repete aí, Márcio. Holy Spirit. Holy Spirit. Isso aí. Holy Spirit. Aí. Isso. Holy Spirit. Aí. Eu vou começar a aprender. Holy Spirit. Aí, essa aí já... Agora, você sabe o que quer dizer fantasma em inglês? É ghost. Ghost é porque... Você vai ver os pregadores falando Holy Ghost. Holy Ghost. Fantasma Santo. Pra gente não faz sentido, mas é Espírito Santo. Entendeu? Então, essas formas Tem pregador de linguagem... falando o quê? Holy Ghost? Na verdade, isso é a mesma coisa que falar Holy Spirit. É a mesma coisa, basicamente. Mas aí a tradução é diferente, porque um fala... Para nós, a tradução é diferente. Ele fala fantasma santo. Isso, mas para eles o que vale não é a tradução bruta do texto. É o que quer dizer. Então tem muitas figuras de linguagem... Mas, Vitor, isso aí... O complica do português do inglês, né? Que nós temos muitas coisas que para dar... Nós temos muitas palavras para dar sentidos a muitas coisas. E eles têm uma só que dá vários. Que dá vários. Mas isso aí isso aí é uma coisa que mexe com a cabeça da pessoa. Veja bem, quando eu digo assim, você falou que Espírito Santo em inglês é? Holy Spirit. Holy Spirit. Aí você, o Holy Ghost. Aí você vai falar Holy Ghost. Só que o Holy Spirit é Espírito Santo. E o Holy Ghost é... Na tradução bruta é fantasma santo. Fantasma santo. Olha só, na cabeça de uma pessoa que está começando, isso não traz complicações, não? Se você for... Porque na língua dele lá... Se você for americano, não. Não, tudo bem. Mas uma pessoa que não é americano, porque aí você tem que... Aí quem vai traduzir, por isso tem que conhecer daquela língua. Tem que saber. Não é só traduzir o idioma. O que é interessante no seu caso é que você fez diferente. E você fazendo essa pergunta me faz prestar atenção no que ele falou. De que ele não entendia até então ninguém. Né, Maurício? É complicado, né? Cara, ele não entendia ninguém. Ele só entendia o... Holy Spirit, Espírito Santo. Holy Ghost, Fantasma Santo. Fantasma Santo. É complicado isso. E aí volta a falar. Ele entendia só um, que é o... Perdão, qual era o nome do pregador? Que eu esqueci. Todd White. E aí, o que acontece? Você entendia só ele. E é engraçado que se qualquer outro falasse, ele não entendia. Ele só entendia o Todd. Certo.
E aí, e é interessante isso que acontece, para que a gente tem que fazer sempre. Quando a gente avança num ponto com Deus, né? Ele fala, vem mais um pouco. É isso aí. Vem mais um pouco. Vem mais um pouco. E você que falou assim, não, até aqui foi legal, mas dá para ir mais. Aham. Eu acho que se você não tem esse voo a mais, É. você Mas foi e é- Deus foi destravando. Deus te destravou de parar de ouvir só o Todd. Isso, eu podia ter parado ali, né? Tá bom. Não. E aí geraria desconforto. Pô, ele tá falando uma palavra que e já tô entendendo o cara Olha, mesmo. Você quer ver um negócio que me deixou assim, numa trincheira mesmo? Eu ficava nervoso. Que eu queria ouvir um pregador chamado David Hogan. Dele não tem... Hoje tem, mas ainda é muito pouco. Mas não tinha nada traduzido dele. E ele era o único cara que eu sabia, né, que era missionário, que tinha tido experiência em orar para o morto e morto ressuscitar. Sim. Só que o inglês dele é o inglês... por exemplo, aqui a gente é carioca, né? Sim. Então, se você for para o norte, tá falando ainda português, mas num sotaque. E o norte tem as suas próprias gírias. Sim. É mais ou menos o que esse cara tinha. Ele Não, tinha sim. suas próprias gírias e ele tinha o seu próprio sotaque. Esse que você tá falando